Olá, meu nome é Lívia e hoje nós vamos resolver o PE do 9º ano militar de Biologia. Então vamos para a questão 1. A principal substância inorgânica que encontramos nas células dos seres vivos é, olhando as alternativas, primeiro nós temos que descartar as substâncias orgânicas para poder achar qual é a substância inorgânica da nossa resposta. Então, as substâncias orgânicas que temos são as gorduras, as proteínas e as vitaminas. Sendo assim, elas já estão descartadas, sobrando então só água e sais, que seriam sais minerais. Entre as duas, a principal substância inorgânica é a água, que é responsável por ajudar em todo o metabolismo do nosso corpo. Então, a primeira resposta, letra A. Questão 2. A água potável é o componente mais abundante da matéria viva e a sua ciclagem é fundamental para a garantia de vida no planeta. O ser humano adulto, por exemplo, é constituído por cerca de 63% de água, sendo que seu tecido nervoso contém 95% desse componente inorgânico. Só essas informações bastariam para a conscientização a respeito da preservação da água potável, mas podem se oferecer muitas outras razões, como as descritas a seguir. Dentre as razões constantes nas alternativas propostas, julgue como verdadeiro ou falso. Primeira alternativa. A água é essencial para a vida, uma vez que as reações químicas da célula ocorrem em meio aquoso. Essa afirmativa está verdadeira, pelo que a gente também disse na primeira questão. Então, a água ela é responsável por ajudar, por ser o meio em que as reações químicas do corpo acontecem. E as reações químicas, elas dizem respeito ao metabolismo do corpo. Então, por isso que a alternativa está verdadeira. Segunda alternativa. A água é formadora do líquido intersticial que banha tecidos e é componente do sangue dos animais e da seiva dos vegetais. A afirmativa está verdadeira, porque a água compõe 90% do líquido intersticial. Então, com isso, a gente tem, então, a resposta verdadeira. Terceira afirmativa. O ciclo da água envolve a constante mudança de estado físico e a permanente troca dessa substância entre a superfície da Terra, os seres vivos e a atmosfera. Então, a gente tem a resposta como verdadeira também. Isso porque o ciclo da água, ele envolve tanto a transpiração dos seres vivos, como a formação das chuvas, a formação do oceano, com a evaporação, a condensação e assim vai. Então, o ciclo da água, ele é responsável por essa substância, que é a própria água, se relacionar entre a superfície da Terra e os seres vivos, assim como a própria atmosfera. Então, temos a alternativa como verdadeira. Quarta alternativa. Muitas doenças dos países pobres estão relacionadas à água não tratada, à ausência de informação básica e às condições precárias de saneamento. Temos, então, uma resposta verdadeira, porque pela falta de saneamento, a gente tem, então, a proliferação de muitos micro-organismos e isso leva, então, a gente ter a consequência, de ter muitas doenças naquela região. Então, por isso, nós temos essa alternativa como verdadeira também. Quinta alternativa. A água tem pouca importância no controle térmico e, desse modo, o hemisfério sul, conhecido como hemisfério das águas, apresenta maiores variações nas temperaturas médias do que o hemisfério norte. Nesse sentido, não é preocupante a inversão térmica. A gente tem, então, uma resposta falsa por dois motivos. O primeiro, a água ela tem muita importância no controle térmico, principalmente até corporal, porque a gente tem a transpiração que ajuda a gente a controlar a temperatura do nosso corpo. Então, quando estamos com uma alta temperatura, nós realizamos a transpiração para que essa temperatura diminua e chegue ao ideal. A outra afirmação errada é que não é preocupante a inversão térmica, e na verdade é sim. Então, temos essas duas alternativas como sendo falsas e por isso a alternativa toda é falsa. E por último, temos
É interessante notar que o oxigênio participa da composição da água e da camada de ozônio e é originado no processo da fotossíntese, evidenciando que, enquanto houver água e vida, essa camada não está ameaçada. Na verdade, a camada de ozônio está sim ameaçada, principalmente pela ação do homem com a liberação da queima de combustíveis fósseis, de gases do efeito estufa, que vai fazer com que a gente tenha a destruição na camada de ozônio e cause um problema em relação a isso. Então, essa alternativa também é falsa. Questão número 3. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Então, aqui abaixo a gente tem uma tabela que diz pra gente quais os tipos de célula e correlaciona com a quantidade de água que eles possuem. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas, como eu coloquei aqui no quadro. Após a secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de quê? Então, o primeiro passo para a gente saber qual é o tipo de célula que a gente tem nessa amostra é a gente saber qual o percentual de água, o teor hídrico que a gente tem nessa amostra. Então, a gente vai fazer 200, que é o peso da amostra intacta, menos o 80, que é o peso da amostra sem água, e vamos descobrir que temos 120 miligramas. Então, 120 miligramas é o teor hídrico nessa amostra, é o que ela perdeu de água depois que a gente passou ela em secagem na estufa. Então, para a gente descobrir então a porcentagem e correlacionar isso com a tabela que nós temos, a gente vai pegar que os 200 miligramas iniciais, que é o peso total da amostra, equivale ao nosso 100%. Então, 120 miligramas, que é o teor de água que a gente descobriu, equivale a X%. Fazendo essa regra de 3, a gente tem então X igual a 60. Então, 60% é o que tinha de água nessa amostra, é o que equivale a 120 miligramas. Com isso, a nossa resposta é tecido conjuntivo, letra D. Questão 4. As crianças que vivem nas regiões afetadas pela seca são as maiores vítimas da fome, pois as proteínas, os minerais e as vitaminas de que necessitam para crescer e repor as energias gastas estão praticamente ausentes da sua dieta alimentar. Assinale a alternativa que apresenta doenças causadas, respectivamente, pela falta de ferro e vitamina E. Analisando as respostas que a gente tem, a alternativa certa seria a letra D, que temos anemia e cegueira noturna. Então, a anemia é causada pela deficiência de ferro e a cegueira noturna pela deficiência de vitamina A. Nas outras alternativas que nós temos disponíveis, nós temos raquitismo e escorbuto como opções. E o raquitismo sabemos que é causado pela deficiência de vitamina D e o escorbuto pela deficiência de vitamina C. Então, por isso, elas não poderiam ser a resposta certa. E ficou como sendo a letra D. Então, questão número 5. Na composição celular são encontrados vários elementos, entre os quais os sais minerais. Por serem fundamentais ao adequado funcionamento de diversas células e órgãos, esses sais aparecem em diferentes regiões do corpo humano e em diversos alimentos. Faça a correlação entre os sais minerais apresentados na coluna A com as informações descritas na coluna B. Então, olhando a coluna A, nós temos os sais ferro, potássio, iodo, cálcio e fósforo. Então, vamos analisar o que temos na coluna B e vamos colocar, então, as respostas relacionando com a coluna A. Vamos lá. Letra A. Sua maior reserva está nos ossos. É importante na contração muscular e na cascata de coagulação sanguínea. É encontrado em folhas verdes e casca do ovo. Então, aqui a gente já tem uma dica, né, falando sobre sua maior reserva estar nos ossos. A gente está falando, então, de contração muscular, de coagulação sanguínea. Então, olhando o que temos na coluna A resposta seria, então, cálcio. Então, 4, letra A.
B. É um dos componentes de hemoglobina. É encontrado no fígado e carnes. Então, quando a gente fala de hemoglobina, a gente automaticamente lembra de ferro. Então, a gente lembra que a hemoglobina ela é responsável por, na hemácia, né, carregar os gases oxigênio e gás carbônico. Então, a gente tem que a letra B é o número 1, ferro. Letra C. Faz parte do esqueleto de vários animais, do processo de transferência de energia no interior da célula e da molécula de ácidos nucleicos. É encontrado em carnes, feijão ervilha e peixes. Então, quando a gente olha aqui nessa afirmação e vê processo de transferência de energia no interior da célula, vê a molécula de ácidos nucleicos, eles já dão uma dica daquilo que a gente quer. Então, quando a gente fala de processo de energia, de transferência de energia, a gente lembra de ATP. E quando a gente fala das moléculas de ácidos nucleicos, a gente lembra da composição dos ácidos nucleicos, em que a gente tem um sal mineral lá, que é o fosfato. Então, o fosfato não está presente na coluna A, mas o fósforo está. Então, a gente tem o 5, fosfato, como sendo relacionado à alternativa C. Letra D. Atua na transmissão de impulsos nervosos, é encontrado em frutas, verduras e cereais. Então, quando a gente pensa em impulso nervoso, a gente já pensa em bomba de sódio e potássio. Como o sódio ele não está presente na coluna A, então automaticamente nós temos o potássio. Então, por isso, nós temos o potássio 2 ligado à alternativa D. Letra E. É um importante componente de um hormônio, cuja carência pode levar à obesidade. É encontrado em frutos do mar e peixes. Então, aqui a gente está falando de hormônio, a gente está falando de obesidade, a gente já pode lembrar, então, de hipotireoidismo ligado à tireoide. Então, com isso, a gente tem, então, o iodo, que está ali participando desse componente, né? É um componente participando dessa situação. Então, com isso, a gente tem o 3, iodo, ligado à alternativa E. E com isso, a nossa resposta certa é a letra A. Questão 6. Considere as afirmativas a seguir sobre a obtenção e armazenamento de energia nos seres vivos. Então, 1. Os animais adquirem energia para as suas atividades através da alimentação. Então, essa resposta aí está certa, porque a gente só consegue produzir energia, já que somos seres heterotróficos, vindos então com as substâncias que recebemos da nossa alimentação, já que não produzimos a nossa própria energia. Nos vertebrados, parte dos carboidratos ingeridos é convertida em glicogênio. Essa resposta está certa. A gente converte a parte do carboidrato que nós ingerimos em glicogênio para ter um armazenamento. Então, quando precisarmos de energia e não estivermos nos alimentando naquele momento, o seu corpo vai usar a reserva energética, que é o glicogênio, para poder suprir aquilo que ele precisa. 3. O glicogênio é armazenado no pâncreas e no fígado. Está errado porque a gente tem o armazenamento do glicogênio no fígado, mas não no pâncreas. O segundo lugar que tem armazenamento de glicogênio é no músculo. 4. O excesso de carboidratos é transformado em amido. Na verdade, não é transformado em amido. O excesso de carboidratos que temos é transformado em gordura. Então, por isso, estão corretas somente a 1 e a 3, em que temos a resposta da alternativa E. Questão 7. Os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. A coluna 1 a seguir apresenta 3 grupos de carboidratos e a coluna 2 alguns exemplos desses carboidratos. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. Então, na coluna 1, nós temos monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Então, nós temos um sacarídeo só, a junção de 2 sacarídeos, que seria o disacarídeo, e o polissacarídeo quando a gente tem mais de 2 monossacarídeos juntinhos. Na coluna 2, então, nós temos sacarose, amido, galactose, desoxirribose, quitina e maltose. Então, vamos lá.
A sacarose, então, ela é um disacarídeo, porque nós temos a junção de glicose com frutose. Sendo um disacarídeo, então, ela é 2. O amido, ele é uma junção de várias glicoses. Então, por isso, ele é classificado como um polissacarídeo. Então, nós temos 3. A galactose, ela é um monossacarídeo juntinho com a glicose e com a frutose. E com isso, então, a gente tem ele como a alternativa 1. A desoxirribose, assim como a ribose, elas fazem a construção da molécula de DNA e de RNA, respectivamente. Então, a desoxirribose é a molécula de DNA e a ribose na molécula de RNA. E elas são consideradas monossacarídeos. Então, por isso, nós temos 1. A quitina, ela também é uma junção de várias moléculas de monossacarídeos derivados da glicose e por isso nós temos um polissacarídeo relacionando então um 3. E a maltose, assim como a gente viu antes na sacarose, é a junção de 2 monossacarídeos ligados, que é a glicose com a própria glicose. Então, com isso, nós temos um disacarídeo e aí marcamos o 2. Com isso, a sequência correta de preenchimento seria, então, a letra A. E temos aqui o gabarito da questão. Questão número 8. A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente. Então, olhando todas as alternativas, a gente tem eles generalizando, então colocando em todas as células, sendo ela procariótica ou eucariótica, ou então colocando só alguns tipos de células. Então, falando sobre células animais, células vegetais, eucariontes e procariontes. Então, quando a gente olha a membrana plasmática, a gente sabe que ela está presente em todas as células, independente de ser um procarionte, de ser um eucarionte. Então, a gente não pode deixar uma resposta como sendo uma resposta única, em que tem só um tipo de célula. Por isso, a resposta certa é a letra A, em que temos todas as células. Questão 9. Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por... Então, quando a gente olha a composição da membrana plasmática, a gente lembra que a gente tem fosfolipídios, a gente tem proteínas de membrana que ajudam na passagem de substâncias entre a membrana plasmática para dentro e para fora da célula. A gente tem colesterol, a gente tem carboidratos. E nessas respostas aqui, a única que satisfaz a nossa pergunta é a letra D, proteínas e lipídios, já que acetonas não fazem parte, ácidos nucleicos também não, assim como a letra E, que tem RNA e RNA, que também são ácidos nucleicos, e nem celubiose e aldeídos. Então, ficamos com a letra D. Então, vamos lá. Questão 10. Os seres vivos, exceto os vírus, apresentam estrutura celular. Entretanto, não há nada que corresponda a uma célula típica, pois tanto os organismos unicelulares como as células dos vários tecidos pluricelulares são muito diferentes entre si. Apesar dessa enorme variedade, todas as células vivas apresentam o seguinte componente. Então, analisando todas as alternativas, nós temos 4 organelas e temos a membrana plasmática. Os seres unicelulares, como por exemplo os procariontes, eles não possuem organelas. Então, a gente já não pode colocar que essas alternativas que falam de organelas, elas são apresentadas em todos os tipos de células. Então, com isso, a gente tem só como resposta a letra B, membrana plasmática.